Uma das características que mais me agrada, me liberta em Ricochete é que a escrita textual ela tem muito valor, quer dizer, ela é mais elaborada do que 1945 e busca uma cena também elaborada, mas já se mostra textualmente, eu não estou dizendo em termos de estrutura, eu estou falando de texto mesmo, de palavra, da escolha das palavras de uma maneira um pouco mais elaborada. A gente pode perceber que em 1945, em algumas cenas muito simples, muito compartimentadas, né, para se criar uma simultaneidade, lá as palavras podem ser modificadas, podem ser amortecidas na boca, podem ser mudadas de uma ou de outra maneira. Em Ricochete não, em Ricochete as palavras são fundamentais, elas também estabelecem trajetórias, elas também criam materialidades. Isso me agrada imensamente e é algo que exigiu de mim um pouco mais de habilidade com a palavra, um pouco mais de atenção para com a palavra e um respeito ainda maior àqueles que se debruçam sobre a palavra, autores mesmo, autores de gabinete mesmo, esses que têm um apuro com a palavra na construção de uma obra que irá para a cena. Assim como em 1945, a sinopse de Ricochete também aparece na própria peça. Que geometria poderia traduzir ou desenhar com clareza e precisão a trajetória de um projétil? Uma bala que inadvertidamente alcança a carne, depois de se debater em matéria mais densa e bruta, como que procurando em paredes, ferro e chumbo, uma fresta para repousar inerte. É um despropósito, a exatidão do alvo se comparada à imprecisão do disparo. Arthur, Laura, Lucas estão entrelaçados pelo percurso de uma bala. Laura, vítima do acaso, Arthur, alvo perfeito, e o perdido Lucas, que ao procurar fugir de um problema, dispara em sua direção. Esse é um jeito que a gente encontrou de dizer ao espectador já algumas questões que, se sabidas de antemão, se informadas antes do início da peça, podem produzir uma outra relação com o trágico. Ricochete é mesmo uma ponte entre a cena e a escrita dramatúrgica literária, uma ponte entre 1945, a primeira peça, e o desenvolvimento das demais antes do fim, para desencadear reviravoltas na Indonésia. É uma ponte também entre a atriz, a diretora e aquela que quer também pensar a cena escrita. A partir daí, começa também um processo de desenvolvimento de uma dissertação, onde essa questão, a cena e o texto, são base para uma reflexão imensa que sempre fez parte da minha formação como atriz e que, como diretora, também sempre permeou todos os processos.